Olá! Governo Bolsonaro acelera a aprovação de pautas que privilegiam ruralistas, o agronegócio e empresários no Congresso em detrimento da retirada de direitos e desassistência popular. Campanha Despejo Zero, movimentos e organizações populares realizam ato por todo o Brasil para pedir ao STF a prorrogação dos despejos durante a pandemia. E veja também, aniversário de 31 anos do movimento de atingidos por barragens apresenta a necessidade de luta e resistência diante de tantos desafios ambientais. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Bom, e hoje, dia 17 de março, a campanha Despejo Zero, movimentos e organizações populares realizaram ato em todo o país contra os despejos durante a pandemia. As manifestações aconteceram em Brasília, Maceió, São Paulo, Porto Velho e em diversas cidades para lutar pela prorrogação da decisão do STF para o adiamento das ações de desocupação e reintegração de posse de milhares de famílias que neste momento estão sem renda, sem trabalho e sem perspectiva de moradia digna. Os protestos defendem os territórios e denunciam o projeto político do governo de Bolsonaro em desassistir a população em diversas frentes. Caso a prorrogação dos despejos não sejam suspensas, 132 mil famílias estarão ameaçadas. Desde o último domingo, dia 13 de março, está sendo realizado um dos maiores encontros do povo guarani no Brasil. A Assembleia Geral da Comissão Guarani Iurupá reúne cerca de 800 lideranças de diferentes aldeias do sul e sudoeste do país para debater a defesa aos direitos territoriais desses povos. A nona edição do evento renova também a estrutura de governança da CGY, organização que articula e representa politicamente mais de 20 mil pessoas. Direto da mobilização, Rodrigo Mariana Caruã, assessor da Comissão Guarani Iurupá de São Paulo, fala sobre esse encontro. Confira. Embarque imediato. Eu sou Rodrigo Caruã, sou assessor da Comissão Guarani Iurupá e a gente está aqui na Taquari, Vale do Ribeiro, participando da Assembleia da Comissão Guarani Iurupá, né? A Assembleia ela tem como objetivo a eleição de novos e novas coordenadoras e coordenadores, mas acho que o objetivo principal, né, para além disso, é trazer para o debate, né, as questões que envolvem o povo guarani das regiões sul e sudeste do Brasil e as demandas que as comunidades, as TECOAs têm, né, em suas bases, né, tanto na questão territorial, saúde, educação. Enfim, é um momento de reflexão entre Tiramon e Andejeroiqueiro, né? Que a gente prioriza e sempre procura fazer o melhor, né? E o último ano oficial de gestão do governo Bolsonaro tem se caracterizado por uma série de projetos que priorizam grupos específicos e que estão longe de validar as necessidades básicas da população. Em caráter de urgência, projetos como a ampliação de acesso a armas e a exclusão do estado do Mato Grosso do projeto Amazônia Legal são alguns exemplos. Em pleno ano eleitoral, Bolsonaro prioriza fortalecer as relações com ruralistas, empresários e representantes do agronegócio. Vanessa Nakassato nos traz em reportagem mais detalhes sobre esse tema. Nacional. Em fevereiro, o governo Bolsonaro elencou 45 projetos de lei considerados prioritários para serem votados ainda este ano pelo Congresso Nacional. Entre eles estão a mineração em terras indígenas, a ampliação do acesso a armas, a liberação dos jogos e o texto que exclui o Mato Grosso da Amazônia Legal. A lista já começou a ser votada e todos em caráter de urgência. Isso significa que os projetos vão direto para o plenário e são votados sem passar pelos debates necessários, segundo o líder da minoria da Câmara, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Cada semana é uma surpresa, né? São coisas assim tiradas sem qualquer previsão anterior que de repente eles acabam colocando na pauta e querendo aprovar de uma maneira muito rápida, né? Célere aí, sem o trâmite normal.
De acordo com um deputado, um dos piores textos da lista de Bolsonaro é a PEC 122 de 2015, que proíbe os estados e municípios implementarem políticas públicas federais sem declarar de onde virá o dinheiro que irá sustentá-los. Nesta terça-feira, dia 16, o texto chegou a ir para a votação, mas saiu da pauta por insistência dos opositores. Para Alencar Santana, esta PEC é mais uma espécie de teto de gastos que vai punir os brasileiros que necessitam do SUS, de escolas públicas, cultura e programas sociais para sobreviver. Para impedir, é para amarrar justamente naquilo que interessa às pessoas, né? O serviço público. Quem demanda o serviço público é justamente a população mais pobre, né? Quem precisa, quem não consegue pagar o plano, quem não consegue pagar uma escola. Aliás, o serviço tem que ser público. Os servidores públicos que lutam por um piso salarial nacional, como educadores e enfermeiros, também serão atingidos pela PEC 122, já que estados e municípios podem alegar falta de recurso para pagá-los. A cientista política Priscila Lapa aponta que os textos defendidos pelo governo Bolsonaro não mostram a preocupação em acabar com a fome, o desemprego nem com a inflação. Os projetos que estão sendo priorizados tem muito a cara, o cheiro de um processo eleitoral. Por quê? Porque a gente não está vendo realmente uma movimentação na direção da solução dos problemas que o país enfrenta. A gente não tem feito um grande enfrentamento real e concreto das nossas questões, das nossas demandas. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou urgência para a votação do projeto de lei que pretende liberar a mineração em terras indígenas. Essa aprovação acelera a tramitação da proposta. Bom, o MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, completa 31 anos de existência. A organização nasceu em 14 de março de 1991, quando o Brasil sediou o primeiro encontro internacional dos atingidos por barragens. Na década de 70, durante a ditadura militar, começaram a se formar em todos os estados comissões regionais de pessoas atingidas por grandes obras de infraestrutura por conta do processo de industrialização no país. Apesar do aniversário, o MAB não tem muito o que celebrar diante do contexto que estamos vivendo e nos apresenta crimes ambientais e a continuidade de um projeto de destruição que prioriza o lucro. Para falar sobre esse e outros assuntos, Yuri Paulino, coordenador nacional do MAB, é o convidado da entrevista central desta quinta. Afonso Bezerra conduz a entrevista. Confere. Entrevista Central. Olá! Agora em março, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, completa 31 anos. A nova idade chega em meio a uma agenda de retrocessos ambientais, crise climática e tragédias. Para falar sobre a jornada de luta do movimento em 2022, recebemos Yuri Paulino, da Coordenação Nacional do MAB. Bem-vindo, Yuri. Olá, muito obrigado, saudar todas e todos, dizer que é uma satisfação poder participar do programa. Yuri, vamos começar a nossa conversa aqui pela história. Em que contexto surge o MAB e com qual objetivo? Olha, o MAB tem uma grande referência à sua história ao chamado processo de desenvolvimento do Brasil, sobretudo nas barrancas dos rios que foram ocupados para a construção de usinas hidrelétricas para fornecer energia ao processo de desenvolvimento industrial alavancado a partir dos anos 50 e potencializado pela ditadura militar. Então, esse processo ele já vem com uma grande desigualdade socioambiental. Ele atingia as famílias, entretanto, essas famílias que habitavam esses territórios onde foi cedido para onde foi ocupado com a construção das barragens, já não tinha reparação ou tratamento adequado. E isso gerou a organização de grupos de atingidos que, lutando em todo o Brasil, foram se constituindo como uma organização de lutadores atingidos por barragens contra essas obras de infraestrutura. Yuri, e quais são as reflexões produzidas pelo movimento agora, ao chegar aos 31 anos de existência? O movimento já nasce com 3 características. Uma, que é um movimento sindical, que fazia ou que faz a luta pelo direito dessa população atingida.
2, é um movimento que já reivindicava que esse modelo de desenvolvimento ele não é um modelo adequado e ele não serviria aos trabalhadores do país. E terceiro, ele é um movimento político, porque a partir dessa reflexão compreendia que é necessário mudar as estruturas dessa sociedade para que a gente possa ter equidade ou nas questões socioambientais. Eu diria que, dado ao avanço nesses temas, essas continuam sendo ainda as principais reflexões do MAB na atualidade. Yuri, as comemorações também se dão pela luta no presente, né? O mês de março será de intensa jornada. Quais são as pautas centrais levantadas pelo MAB durante todo este mês de março? As principais pautas que nós estamos tratando nessa jornada, dos 31 anos de luta e resistência do movimento, nós podemos destacar de forma sintética em 3 grandes questões. Uma, a questão da política nacional de direito das populações atingidas. Até hoje, no Brasil, nós não temos um marco regulatório onde trate adequadamente, onde crie um parâmetro de tratamento para as populações atingidas. Nós temos a segunda questão, que é muito grave no momento que nós estamos vivendo, que são os alagamentos constantes que passaram a ocorrer no Brasil. Obviamente que já tinha alagamento por conta das condições precárias de ocupação de áreas, sobretudo urbanas, do povo brasileiro. Mas nós temos um fator que é o processo acelerado de mudanças climáticas, essa é uma realidade, aliado às condições de barragens que estão provocando uma complexidade nessa questão. Então, o povo está à mercê dessas bombas, dessas verdadeiras bombas que estão armadas em cima do povo brasileiro. Uma terceira pauta se dá a questão da energia elétrica. Esse modelo, ele é um modelo que ele tira dos trabalhadores, ele saqueia o povo brasileiro e ele transfere a grandes acionistas que são dos verdadeiros donos da energia no Brasil. Uma das prioridades do MAB em 2022 é a aprovação da Política Nacional dos Direitos da População Atingida. O que esse documento propõe exatamente? A política propõe-se criar um marco regulatório. A política propõe que seja permitido e construído um espaço de participação da população atingida nas decisões das medidas e programas que venham a chegar a essa população. Yuri, muito obrigado pela sua participação, obrigado por contar a história do MAB, toda a jornada de luta e até a próxima oportunidade. Até a próxima, a gente que agradece, estamos à disposição. Emília, voltamos com você aí no estúdio. Amanhã, dia 18 de março, acontece a 19ª edição da Festa da Colheita do Arroz Agroecológico. A festa popular celebrada por assentadas e assentados do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra terá início às 9 horas na sede da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre. Para o MST, essa edição tem uma grande importância por se tratar de uma construção coletiva das cooperativas e das famílias assentadas. Olha só esse recado do Fabiano e do Nelson. Parada Cultural. Me chamo Bruneto, sou da cooperativa Cotap aqui da Eldorado do Sul. Venho através desse vídeo convidar a todos para participar da nossa 19ª abertura da colheita, que se realizará na próxima sexta-feira, no assentamento Capela, em Nova Santa Rita, na Copan. É uma alegria para nós poder compartilhar esse momento com todos. Convidamos para que venham compartilhar dos nossos alimentos, conhecer nossos produtos, nossas cooperativas e a alegria de sermos e o orgulho de sermos a maior cooperativa de produção de arroz orgânico da América Latina. Eu sou Nelson Krupinski, produtor de arroz orgânico, sócio e dirigente da Cootap. Estou te convidando, você família associada, a você família assentada, a você amigo da cidade, consumidor dos nossos produtos agroecológicos. Venha conosco no dia 18, lá na Copan, em Nova Santa Rita, celebrar a 19ª abertura da colheita do arroz agroecológico. Venha conosco compartilhar dos alimentos saudáveis, dos nossos princípios, dos nossos valores, por um mundo mais saudável, por alimentos mais limpos e vida longa à agroecologia. Bom, e se você não está na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, onde acontecerá a festa, é possível acompanhar a transmissão do evento através das redes sociais. No Facebook, na conta Mídia Sem Terra, ou no YouTube, no canal Movimento Sem Terra. Bom, o programa desta quinta está chegando ao fim. Eu agradeço a sua companhia e espero você amanhã. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.